Estamos iniciando mais uma sessão científica do Hospital Copstar. Será um tema super especial, que são os avanços na oncologia, o que tem acontecido ultimamente. Passo a palavra para o nosso diretor-geral, Dr. João Pantoja, que vai apresentar os participantes. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui virtualmente no Hospital Copstar. A gente tem uma sessão científica virtual muito interessante sobre os recentes avanços no diagnóstico e tratamento do câncer. A gente já reiniciou o modelo de sessão híbrida, né? Então, só para alertar que, a partir da próxima sessão, a gente espera que a gente tenha um público presencial mais substancial para poder fazer um networking, um contato, que sempre é bastante interessante. Eu peço a quem estiver assistindo, se tiver alguma questão, alguma dúvida, ou quiser interagir, que, por favor, coloque no chat as perguntas e que, no final, a gente vai ter tempo para fazer uma perguntas e respostas, né? Eu queria que o Dr. Henry Nasman, que é membro da Oncologia DOR, que ele fizesse a breve apresentação do modelo. Nós temos 4 palestrantes aqui da Rede DOR São Luís de primeiro nível e 2 debatedores também da Rede DOR São Luís de excepcional nível também, para que a gente pudesse já dar andamento à sessão. Dr. Henry, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Flávio e Olga, pelo convite, a Toja. Eu acho que vamos ter uma oportunidade bastante interessante, porque eu acho que a oncologia, nos últimos anos, botou o pé no acelerador em coisas novas. E eu acho que a ideia de poder trazer um evento assim, desses avanços recentes, é bastante interessante. E nós convidamos, inicialmente, eu vou apresentar o Dr. Sérgio Altino e a doutora Clarice, que vai falar em seguida. Tá? A ideia, o Altino o Altino é médico que faz a parte de medicina nuclear, é a nossa referência dentro da rede hoje no Rio. E a ideia é trazer uma visão do que hoje a medicina nuclear nos traz, do diagnóstico ao tratamento. E, na sequência, a Clarissa vai trazer também essa visão do que é imunoterapia e todas as suas consequências, sejam benefícios, sejam até eventualmente efeitos adversos. Vou convidar, então, o Altino para fazer a primeira apresentação. Boa noite. Primeiro, queria agradecer pelo convite de estar aqui e dizer que é realmente um privilégio e estar falando aí com colegas oncologistas, né? Para um médico nuclear, essa parceria com oncologia é uma coisa que me deixa muito orgulho e, de certa forma, define um pouco o tipo de atuação que nós temos hoje no âmbito da medicina. Está vendo minha tela? Ok, perfeito. Então, como me falar, um tema bastante amplo, né? Medicina nuclear, do diagnóstico ao tratamento, e realmente seria muito difícil cobrir tudo que esse tema engloba. Então, eu decidi fazer mais uma provocação, né? Eu queria pedir a todo mundo aqui tentar fazer um pouco de desapego, né, a conceitos de que vocês têm de imagem, diagnóstico por imagem, e tentar olhar para as imagens, em especial imagens de medicina nuclear, de uma diferente perspectiva. Esse aí à esquerda é Galeno. Galeno é um dos médicos mais importantes da história, né? Ele viveu no 2º século depois de Cristo e foi um dos pioneiros em relação a avaliar de forma objetiva a questão de saúde, doença, também de ensinar, documentar esses achados, e a sua influência sobre medicina foi fantástica, né? Durante a Idade Média, por exemplo, seus ensinamentos eram dogmas, não podia discordar deles. Uma das coisas que Galeno acreditava, e de certa forma ele acreditava nisso porque tinha aquela ideia da doença sendo um desequilíbrio dos 4 humores, né? Aquela ideia de Hipócrates dos 4 humores. Ele acreditava que existia uma panaceia, ou seja, um remédio que deveria ser descoberto que cuidasse de todos os problemas. E a gente seguiu a linha de Galeno, mas foi aprendendo, e com o tempo as revoluções que aconteceram no nosso entendimento da medicina, em especial a descoberta do DNA e de
como isso torna cada pessoa e cada doença uma coisa específica, a gente mudou e atualmente a gente está na época da medicina personalizada, né? Completamente distante da ideia de uma panaceia. E isso é um pouco onde eu acho que a medicina nuclear pode encaixar na avaliação de pacientes oncológicos. Essa aqui é um pedido de um PET-CT da doutora Maria de Lourdes, que vai falar hoje mais tarde com a gente. E observe como é interessante aqui o que ela fala, né? Ela fala do um tumor de cólon, dá um pouco do contexto clínico desse tumor, do estadiamento, né, do tumor, mas também fala do perfil biológico, né, do perfil genético do tumor. É um BRAF mutado, é um Carrais, um NRAS selvagem. Então, realmente, a forma como a gente percebe medicina mudou completamente, como a gente percebe oncologia mudou completamente. Aqui, então, do lado direito está um estudo de PET, e a ideia de que PET sempre foi uma forma de um análogo de um TNM, né? 90% do que eu faço no dia a dia e do que meus colegas oncologistas pedem para eu fazer é ver onde é que está o tumor, quantos linfonodos existem, tem metástase, não tem metástase. E do lado esquerdo, esse novo conceito de medicina, ou conceitos que vão, na verdade, ficando cada vez mais relevantes, né? Você quer entender o tumor a partir da imunohistoquímica dele, você quer fazer avaliação genética do tumor, você quer avaliar DNA de circulante de células tumorais. Então, o que eu acho, né, que e você quer saber desses dados para determinar prognóstico, determinar conduta. E eu acho que PET, além de caracterizar questões de TNM, também pode ajudar em determinar prognóstico e conduta. Veja aqui, esse é um PET, não é um PET com FDG, é um PET com FES, e a gente agora começa a fazer no Brasil PET com FES, no Centro de Imagens, vamos começar em breve, que é, na verdade, um análogo do estrogênio marcado com flor 18. E, de certa forma, ele é semelhante à avaliação de imunohistoquímica que você faz de tumores de mama para ver se ele tem receptor de estradiol e definir, inclusive, a partir dessa informação, se você pode ou não tratar esses pacientes com terapia hormonal, tamoxifeno, por exemplo. E, então, esse PET-FES lhe permite fazer também essa mesma avaliação, né? Aquele tumor expressa ou não expressa receptor de estrogênio. E aqui, observe-se que é o mesmo paciente, tá certo? O paciente que nós avaliamos do Zé Bines recentemente, um estudo de PET-FES, do lado direito, e do lado esquerdo, um estudo de PET-FDG. Mesmo paciente, mesmo tumor. Observe como é diferente a biodistribuição do metabolismo glicolítico das lesões e das lesões que expressam receptor de estrogênio. Essa lesão hepática aqui, por exemplo, ela expressa exclusivamente, tem alterações metabólicas, mas não expressa nada em termos de receptor de estrogênio. E observe aqui metástases ósseas. Algumas metástases, como essa lesão aqui no sacro, do lado esquerdo, expressam estrogênio, mas não tem quase nenhuma expressão no estudo de FDG. Já outras lesões expressam captam ambos os traçadores. Ou seja, você consegue fazer uma avaliação da expressão genética, né, da presença ou não de receptor de estrogênio em vivo nesse paciente. E o que é mais interessante, via de regra, a gente faz essa expressão através de biópsia. Você vai biopsiar aquela lesão e entender qual é o perfil biológico daquela lesão e, de certa forma, derivar que todo o tumor daquele paciente tem o mesmo perfil biológico. Mas quando você estuda pacientes com PET-FES e PET-FDG, aproximadamente 1/3 dos pacientes tem uma heterogeneidade na expressão de receptor de estrogênio. Interessante, quer dizer, o tumor é policlonal, tem várias coisas acontecendo e PET lhe permite fazer essa avaliação em vivo. Mas mais relevante ainda, talvez, é o fato de que, ao determinar o perfil de expressão de receptor de estrogênio e se esse paciente tem ou não tem lesões que expressam apenas FDG e não expressam receptor de estrogênio, esse aqui nesse estudo, todos os pacientes cuja biópsia era positiva para receptor de estrogênio, você consegue prever a resposta à terapia hormonal. Ou seja, você prevê a resposta terapêutica através de imagem. E isso aí é o que a gente chama de imagem molecular e nos permite ir do diagnóstico ao tratamento. Então,
par teranóstico, né? Ou seja, quando você faz a avaliação da imunohistoquímica, da expressão receptor de estrogênio, para definir se você deve ou não tratar aquele paciente com tamoxifeno, isso é um par teranóstico. Gnóstico de diagnóstico e terapia. Da mesma forma que FES também forma um par teranóstico com tamoxifeno. A doutora Clarissa vai falar mais tarde sobre imunoterapia, e você já tem hoje traçadores anti-PDL1 que você consegue avaliar em vivo a expressão de receptores anti-PDL1, que está totalmente ligado à resposta à imunoterapia. Você pode fazer isso aí por biópsia, mas, novamente, os estudos de PET anti-PDL1 demonstram que o mesmo paciente pode ter lesões que expressam e que não expressam o traçador. E aqui alguns estudos, né? Esse aqui é um estudo onde eles têm um PET anti-PDL1 e um PET anti-nivolumab, e eles conseguem avaliar a distribuição em vivo desses traçadores, e observe que a captação do traçador nas lesões é capaz de diferenciar aqueles pacientes que vão ou que não vão responder à terapia. Isso aí é tudo, claro, muito estudo ainda pré-clínico, ou quer dizer, iniciais, né? Mas se você for no Clinical Trials, você tem hoje 84 estudos abertos para estudar imunoterapia e previsão-resposta terapêutica com PET. Ou seja, esse é um caminho interessante, mesmo porque, na medida em que as nossas medidas, intervenções terapêuticas ficam mais complexas, você vai precisar, e também mais custosas, de ferramentas adequadas para prever quais são os pacientes que, de fato, vão responder à terapia. Um outro exemplo desse contexto, dessa ideia de imagem molecular, é o tumor de próstata e a questão do PET-PSMA. PSMA, o Prostate Specific Membrane Antigen, é uma proteína de superfície, de membrana, que é expressa em maior quantidade em tumores prostáticos, né? Aqui você vê um estudo de imunohistoquímica mostrando isso aí, e no momento que você caracterizou que existe de fato essa proteína, se desenhou radiofármacos com afinidade para o PSMA, para você conseguir estudar em vivo a presença da proteína. Então, esse método de imagem é um método que provou ser bastante útil na avaliação de recidivas, por exemplo, e agora também na avaliação, no estadiamento inicial de pacientes de alto risco. Aqui é um caso, um paciente que tem uma lesão já conhecida, um Gleason 9, 4+5, um PSA de 8,9, ou seja, um paciente de alto risco, uma lesão claramente vista na ressonância, que o PET confirma. Entretanto, no PET-PSMA, nós caracterizamos outra lesão, um foco único ósseo na coluna vertebral. Lá no centro de imagem, nós temos a liberdade de jogar esses pacientes na ressonância, no caso de dúvida, para o paciente sair de lá com a resposta e não com uma dúvida adicional, né? E fizemos uma ressonância da coluna. Na avaliação inicial, o radiologista não percebeu, mas depois, olhando com cuidado, ele tinha uma pequena lesão na vértebra torácica e confirmou o sítio único metastático. Essa capacidade do PET estadiar de forma eficaz tumor de próstata foi confirmada agora no estudo PRO-PSMA, onde se comparou o PET com PSMA versus o que se considera o estadiamento usual de pacientes de alto risco, né, com tomografia e cintilografia óssea, e se caracterizou uma acurácia maior para PET, 92% versus 65% no método tradicional, e um grande impacto na conduta. 30% dos pacientes fizeram PET-PSMA versus 15% tiveram uma alteração da conduta associada ao uso da imagem, e menos resultados incertos, né, resultados indefinidos. Mas a expressão de PSMA, novamente, não é só um marcador da presença do tumor, aquela história do TNM. Ele remete para questões da biologia desse tumor. Então, quanto mais PSMA um tumor expressa, existe uma correlação forte com indiferenciação, como medida pelo Gleason, e alguns estudos mostrando uma associação com pior prognóstico nos tumores que expressam mais PSMA. E, finalmente, algumas mutações genéticas, como PTEN, que está associada a um pior prognóstico, tem uma associação com a captação maior de PSMA, ou seja, novamente, uma forma de avaliar, através de imagem, um aspecto da biologia
do tumor, da imagem, da biologia molecular daquele tumor. E a possibilidade também de fazer teranóstico. Teranóstico nada mais é do que aquele conceito, né, de um par de diagnóstico e terapia, agora só dentro do âmbito da medicina nuclear. Você faz o diagnóstico, então, com um radiofármaco, por exemplo, marcado com gallium-68, que me permite fazer uma imagem de PET, e depois que eu confirmo que aquele tumor, de fato, capta aquele traçador, eu posso substituir isso aí por um outro radiotraçador, por exemplo, o lutésio-177, outro isótopo, que me permite tratar aquele tumor com radiação beta. Então, e essa radiação beta, então, ela é internalizada através de receptor específico, o PSMA, e dentro da célula ela vai levar radiação ionizante, levando ao dano do DNA e o tratamento desse tumor. Os resultados são bastante interessantes dessa terapia, ainda é relativamente recente. Aqui é um exemplo de um paciente tratado no COPASTAR, um senhor de 82 anos de idade, um COG1, um tumor, inicialmente um Gleason 5, 3+2, mas que depois, com o tempo, ele começou a evoluir, né, 10 anos depois, basicamente, com doença metastática, refratária a tratamento, terapia hormonal, abiraterona, exalutamida, por conta do estado geral dele, da idade, se optou por não fazer quimioterapia e se encaminhou ele para fazer a terapia com PSMA. Aqui o estudo de PET com PSMA dele mostrando uma grande captação, então prevê uma boa resposta, e o PET-FDG mostrando baixa captação do radiotraçador, que está associada a prognóstico e é uma forma de selecionar os pacientes para terapia com PSMA-lutécio. E observe essa lógica, né? Você usar 2 radiotraçadores para selecionar os pacientes. Então, naqueles pacientes que têm tumores que captam PSMA e captam FDG de forma sincrônica, né? Ou pacientes que captam preferencialmente PSMA e pouco FDG, que é o caso do nosso paciente, esses pacientes tendem a ter uma boa resposta à terapia. Entretanto, pacientes que têm baixa captação do PSMA ou que acontece, né, aquela heterogeneidade, lesões que captam FDG e não captam PSMA, como é o caso desse exemplo aqui, esses pacientes têm uma tendência a ter uma resposta negativa à terapia com PSMA, então você seleciona através de imagem, teranóstico novamente, se o paciente vai tratar ou não. O paciente fez 4 doses com a gente, uma dose a cada 6 semanas, observe como a imagem ao longo da terapia vai melhorando, uma queda expressiva do PSA, daí foi de 31 para 0,78, depois das 4 doses, e aqui o PET pré-terapia e o PET após a terapia. Então, o que é bacana aqui é você sair, né, da imagem diagnóstica, definir que o paciente tem uma boa chance de resposta e tratar ele, selecionar adequadamente o paciente. É uma discussão que a gente tem com o Daniel Horn, às vezes, que é como fazer essa seleção adequadamente. Tem 2 estudos mais importantes, como o PSMA-lutécio, o Therapy e o Vision. O Therapy é um estudo fase 2, no qual eles usaram critérios bem estritos de definir quem são os pacientes que vão para a terapia. Então, o SUV maior tem que ter uma lesão, pelo menos, com SUV maior do que 20, tem que ter alta captação nas outras demais lesões e nenhum foco de captação exclusivamente de FDG e que negativo no PSMA. Já o estado Vision, e nesse estudo aqui se comparou a terapia com quimioterapia de segunda linha, nesses pacientes com câncer de próstata e resistência à castração. Já no estudo Vision, é um estudo fase 3 agora, no qual se comparou PSMA-lutécio versus terapia usual, né, standard, que não incluía quimioterapia, por exemplo, ou drogas mais modernas. E, no caso aí, os critérios de seleção bem menos estritos para quem iria ser tratado e também não se fez PET-FDG. No fim, você teve uma excelente taxa de resposta medida no Therapy pela queda do PSA, mais de 60%, quase 70% dos pacientes nesse estudo que fizeram PSMA-lutécio tiveram uma queda de mais de 50% no PSA versus quimioterapia de 37%. Entretanto, o estudo Vision, que usou esses critérios menos estritos de seleção, mostrou um era o endpoint aí primário, uma diminuição da mortalidade de 60% em relação à terapia standard, né? Então, é uma dúvida que a gente faz, na medida que a gente desenvolve novos métodos de diagnóstico por imagem,
como utilizá-los de forma mais efetiva para selecionar os pacientes, ao mesmo tempo que você tem que conter custos e preservar esse resultado de queda de mortalidade. Essas respostas em relação à terapia com PSMA-Lutece ainda estão por vir. Tem alguns estudos em medicina nuclear e teranóstico, fase 3, mostrando redução da mortalidade. Então, eu imagino que ao longo dos anos, a nossa atuação como médico nuclear em terapia só vai crescer. Aqui são os dados do estudo NETTER para tumor neuroendócrino, mostrando uma sobrevida livre de progressão e uma sobrevida bastante favorável em pacientes que foram tratados com Lutece, marcando DOTA-Tate versus pacientes que foram tratados com um aumento da dose da somatostatina, e pacientes que estavam progredindo com tumor neuroendócrino. Bem, e a grande novidade é que, dado esses recentes sucessos e as perspectivas da imagem molecular e da biologia e da terapia em medicina nuclear, de uma hora para outra, as companhias farmacêuticas começam a investir. Então, a Novartis, por exemplo, investiu 6 bilhões recentemente em aquisições de empresas em medicina nuclear. Então, esse investimento deve gerar novas opções terapêuticas no futuro próximo, a gente imagina. E só finalizar discutindo uma coisa que deve chegar, uma tecnologia que deve vir aqui para o Brasil, e o Copastar deve ser um dos pioneiros, que é o Oncobeta. Oncobeta, na verdade, é uma terapia para tumores de pele do tipo escamoso ou basocelular, não melanoma, né? E você utiliza um emissor de radiação beta, que é o Rhenium-188, e basicamente aplica diretamente sobre a lesão, né? Com essa caneta aqui, você aplica o Rhenium lá, deixa em média 1 hora, 2 horas, e trata tumores de pele, em especial aqueles tumores que estão em situação onde o resultado da cirurgia é menos favorável, tipo asa do nariz, orelha, pênis, mão, e é menos mutilador do que a cirurgia. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, que é um estudo prospectivo com 50 pacientes, acompanhados por, em média, mais de 1 ano, 18 meses de acompanhamento, todos tratados, lesões que algumas delas tinham mais de 36 centímetros cúbicos de tamanho. Desses pacientes tratados, houve um caso de recidiva durante o acompanhamento. E aqui o exemplo de como é feito isso aqui, uma lesão extensa, né, da orelha. Você aplica o Rhenium durante 2 horas, e aí acompanhamento dessa lesão durante os próximos meses, né? Aqui com 90 dias, a lesão quase que regrediu completamente. 1 ano depois, você não tem quase nenhuma cicatriz. Aqui uma lesão da asa do nariz. Então, essa é uma tecnologia interessante do uso de radiação na terapia. Finalmente, espero ter conseguido ter passado a mensagem, né, de imagem oncológica, além de TNM, né, imagem molecular, e da ideia de diagnóstico e tratamento andando juntos, né, na medicina nuclear, no contexto de teranóstico. Muito obrigado. Muito obrigado, Altino. Você brilhou, hein? Excelente apresentação. Acho que a ideia era essa, a gente tinha conversado. Eu acho que medicina nuclear está trazendo um avanço que impressiona a gente no dia a dia. Tá? Então, vou pedir para os palestrantes para a gente tentar manter em 15 minutos. Eu sei que não vai ser muito fácil, porque os temas são amplos, né? Então, mas, de qualquer maneira, tá? Lembrando que no final é que nós vamos abrir para perguntas. Tá? E nós temos 2 debatedores, o Ivan, que é oncologista, e a doutora Mariana também, que vão participar. Agora, eu queria convidar a doutora Clarissa, né? Clarissa é oncologista clínico do nosso grupo, da Oncologia DOR, um foco especial na área de pulmão e sistema nervoso central. Eu queria agradecer a Clarissa por participar. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Henry, Flávio, Pantoja. Eu vou tentar manter aqui nos 15 minutos. Eu achei muito legal a ideia de dar um overview do que tem de novo. A imunoterapia não é uma coisa nova, hoje em dia mais, a gente já tem falado bastante, mas a coisa vem crescendo de uma forma, e eu acho que eu
vou tentar dar aqui uma visão geral do que é, né, e como é uma apresentação que não é específica para oncologista, eu acho que é legal a gente falar. Foi um boom, né, na mídia, e continua sendo, então muito provavelmente vocês vão ouvir os pacientes perguntarem e falarem até demais, mas eu costumo brincar com os pacientes quando eles perguntam que isso já está na mídia leiga há muito tempo, porque todo mundo já leu, já trouxe uma notícia de um milagre, de um tumor que sumiu, ou de alguma coisa que cura, e a gente sabe que muito disso, que isso é possível, né, que o nosso sistema imunológico ele é capaz de combater tumores, de reconhecer o tumor como um corpo estranho. Então, a pergunta é: imunoterapia é um tratamento novo? Não. Eu encontrei esse artigo aqui há um tempo atrás, de 1972, onde ele já descrevia uns 80 anos. É uma revisão até interessante de ler, porque tem umas coisas que eles falam nesse artigo que caíram assim no esquecimento por um tempo e que retornaram agora. Então, ele faz uma revisão de 80 anos da imunoterapia como método de tratar de câncer em 1972. Todo mundo sabe, né, do histórico desse tipo de intervenção, do que a gente, quando começou, desde da descoberta de que bactérias, né, poderiam gerar respostas imunológicas. Deixa eu voltar aqui. Bactérias poderiam gerar respostas imunológicas que a toxina de Cowley, né, o exemplo que poderiam despertar uma resposta do sistema imune e que isso ajudaria a combater determinados tipos de tumores. Então, esse conceito ele é bem antigo. O que mudou nos últimos anos, e a gente vê essa linha do tempo aí, que vai desde o século XIX, no início do século XX, isso ficou meio adormecido, porque nós não conseguimos controlar e entender muito. Então, teve uma fase que ficou meio esquecida, depois a gente brinca que foi uma fase de entusiasmo, depois veio aquela fase do ceticismo, que foi quando a gente tinha, para eventualmente alguns tumores, melanoma, rim, a gente tinha lá algumas possibilidades de intervenção com interferon, com altas doses de interleucina, tratamentos muito tóxicos, mas que às vezes eram muito eficazes numa população muito pequena. Até que agora nós estamos na fase do renascimento, que é quando a gente consegue criar drogas que têm uma efetividade maior, entender melhor o processo. Então, da mesma forma que a terapia-alvo, o que vem acontecendo com a imunoterapia é que a evolução da tecnologia e do conhecimento do tumor vem permitindo que a gente controle melhor esse processo. E agora, eu acho que a imunoterapia, eu vou falar aqui das drogas principais que nós temos hoje em tumor sólido, mas na verdade é uma janela de oportunidade que se abriu e é muito possível aí que nos próximos 50 anos a gente comece a cada vez mais dominar essa relação entre o nosso sistema imunológico e a biologia dos tumores. Então, é muito recente esse renascimento, que é do meio de 2010, na verdade, para cá, e é por isso que é considerado um tratamento novo. Tanto é, né, que esse aí é um artigo clássico dos marcos da carcinogênese, do Hallmarks of Cancer, que começou a ser publicado no ano 2000. Ele se propõe a fazer uma revisão do que foi descoberto na última década, o que mudou na última década e fez com que a gente começasse a entender melhor o tratamento dos tumores. Em 2011, esse ano foi atualizado, até quem tiver curiosidade de ler essa referência que eu coloquei é desse ano, e essa rodinha já é desse ano, já tem coisas novas. Mas em 2011 foi acrescentado, então, esse papel de destruir, evitar a destruição do sistema imunológico, que é um marco, pelo sistema imunológico, que é um marco da carcinogênese, e o fato do tumor conseguir promover a inflamação e controlar a inflamação, como também o marco da carcinogênese, foi justamente na era do renascimento da imunoterapia dentro da oncologia. Pensando nas drogas que nós vamos falar hoje, que são os inibidores de checkpoint, a gente vê o histórico aí representado desde da descoberta, o primeiro paciente, né, dos primeiros estudos clínicos com essas drogas, a primeira o ipilimumab, em 2000, e sequência os anti-PD1, nivolumab, e olhem em vermelho a quantidade de aprovações para tipos diferentes de tumores. Então, começou com melanoma, em seguida veio câncer de pulmão, e isso vem num crescente, e todo dia tem um tumor novo, uma aprovação nova para o uso da imunoterapia. Então, hoje é quase que, assim, é muito improvável que vocês não cruzem com algum paciente oncológico que tem usado algum tipo de imunoterapia. E o que é essa imunoterapia que a gente usa hoje em dia? Na verdade, é um pedacinho
né? Quer dizer, estou falando de tumor sólido, em outras especialidades a gente já usa, mas isso é um pedacinho de todo um universo de medicamentos, de possibilidades terapêuticas que vão surgir. Então, as drogas para câncer de pulmão, que é o assunto hoje, elas são utilizadas, elas que são as drogas inibidoras de checkpoint, CTLA4, PD1 e PDL1, é um tipo de imunoterapia ativa, é um anticorpo, né, e que vai modular a função das células T. Mas reparem que tem um universo inteiro para ser controlado e já está saindo muita coisa nova com outros tipos de intervenção e de drogas também. Hoje mesmo já teve apresentação lá no Congresso Europeu de outras drogas que eles estão utilizando. Os inibidores de checkpoint, os principais, em câncer de pulmão, os principais são o anti-PD1 e PDL1, mas o anti-CTLA4 mais recentemente também foi incorporado. Eles são anticorpos monoclonais que eles vão impedir essa ligação, essa sinapse que o tumor faz com a célula T, e isso pode acontecer tanto na fase inicial da resposta imunológica, no momento da apresentação do antígeno pela célula apresentadora de antígeno, onde nós dependemos de vários sinais sequenciais que vão dar seguimento à resposta imunológica e ativação de célula T. E um desses sinais, né, é a junção do B7 com CD28, que é um sinal de ativação, e que o CTLA4, ele expresso ali, ele quando se une ao B7, ele impede esse sinal de ativação aqui. Então, é uma sinapse inibitória. O que o anti-CTLA4 faz? Ele vai bloquear essa sinapse inibitória, então ele volta a reativar o sistema a célula T, permitir a ativação mais efetiva da célula T. Eu estou falando bem simplificado, porque tem todo um processo em volta, que envolve outros tipos de célula T regulatória, que também são recrutadas para inibir a resposta que o tumor faz, então tem uma série de outros mecanismos também, mas esse é o principal, é o conceito. E o PD1 e o PDL1 também são receptores expressos ali na célula T e no tumor, aí já mais na fase efetora da resposta imunológica, que tem um sinal negativo. Então, o tumor que teoricamente expressa muito esse receptor, ele consegue interromper a resposta imunológica, e o anti-PD1 ou o anti-PDL1 são anticorpos que vão bloquear essa ligação ali negativa e vão reativar a resposta imunológica. Hoje nós temos em câncer de pulmão todas essas medicações aqui testadas, só para vocês terem noção dos nomes, então são todos anticorpos de diferentes laboratórios, e a gente tem anti-PD1, anti-PDL1 e anti-CTLA4. Então, nivolumab, pembrolizumab, todos esses são drogas me too, de certa forma, né, que tem mais ou menos o mesmo mecanismo de ação. Quais são as indicações hoje de imunoterapia, então, em câncer de pulmão? Para não ficar botando aquele monte... Hoje a gente tem inúmeras publicações e comparações. Então, para não ficar aquela coisa muito chata de ficar mostrando todos os dados, eu fiz um resumo para que vocês tenham ideia do quanto que a gente usa hoje essas medicações e quanto que isso mudou na última década. Então, hoje, na doença localmente avançada, que é aquele paciente que não tem metástase à distância, mas tem doença torácica localmente avançada, e ele não é candidato à cirurgia. Nós temos um estudo, o estudo PACIFIC, que avaliou, esses pacientes normalmente eles fazem químio combinada com radioterapia, esse é o tratamento padrão há muitos anos, né, pouco mudou, até que saiu a publicação desse estudo. O que eles fazem? Eles combinam quimio e rádio e seguem com o anti-PDL1 durvalumab por 1 ano. E isso foi comparado com placebo, e esse estudo mostrou um benefício de sobrevida global para esses pacientes importante. A gente já tem um acompanhamento de 3 anos de mediana de sobrevida global desses pacientes, e a gente vê lá no final 30% de redução de risco de morte para os pacientes que usaram imunoterapia. Então, essa é uma terapia já instituída. O que a gente está tentando ver agora no futuro é se vale a pena trazer a imunoterapia para o início, modificar tempo. Então, inclusive, o Brasil tem um estudo aberto desenhado por brasileiros aqui que a gente está avaliando como é que a gente melhora esse tratamento. O paciente com doença avançada, que foi onde a imunoterapia entrou primeiro, então hoje um algoritmo de um paciente que tem câncer de pulmão não pequenas células é assim, né? Eu divido o tipo histológico, se é não escamoso ou escamoso. Se ele é não escamoso, eu obrigatoriamente tenho que pedir a genotipagem dele, pedir o painel molecular, porque se ele tiver alguma mutação que me guie para um tratamento-alvo, ele não é candidato inicialmente à imunoterapia, né? Então eu vou para a terapia-alvo. Mas se esse paciente não tem mutação driver,
todos eles, com raras exceções, vão ser candidatos à imunoterapia. Então, hoje a gente diz que a gente está discutindo quem precisa de quimioterapia num primeiro momento. Imunoterapia, praticamente todos os pacientes que não são candidatos à terapia-alvo, eles vão receber imunoterapia. E aí, hoje nós temos algumas opções, que é usar a imunoterapia sozinha, com uma droga só, um anti-PD1, um anti-PDL1, que são esses estudos aqui que mostram, por isso que eu não quis botar os estudos, porque é um monte de estudo hoje em dia. Imuno com químio, que talvez a grande maioria dos pacientes utilizem, que a gente combina a imunoterapia com químio ou com antiangiogênico, ou ainda, mais recentemente, a aprovação de dupla de imunoterapia com químio, que é o anti-CTLA-4 com anti-PD1. O que faz a gente decidir entre um e outro? Algumas questões, muitas vezes, em alguns casos a gente tem várias opções, né? Não tem uma decisão melhor, mas o que guia a gente é o PDL1, um biomarcador que é visto por imunistoquímica hoje na biópsia. Os pacientes que expressam muito PDL1, que tem mais do que 50%, como eu mostrei para vocês dentro do mecanismo de ação da droga, teoricamente eles responderiam melhor a esse bloqueio, porque isso já seria um mecanismo de bloqueio de resposta imunológica do tumor, então se a gente consegue vencer isso, a efetividade seria maior, e foi o que a gente viu nos estudos. Então, os pacientes com alta expressão, maior que 50%, eles têm uma taxa de resposta bem maior e um benefício maior, de forma que você está, inclusive, autorizado, e talvez seja até melhor, usar só imunoterapia, não usar a quimioterapia num primeiro momento. Mais ou menos assim que a gente decide, como o Sérgio mostrou, por isso que é tão importante, embora esse não seja um biomarcador perfeito, é muito importante que a gente avance, por exemplo, em métodos de imagem que consigam, e eu sou super fã da medicina nuclear nesse sentido, o Sérgio sabe, que eu acho que eles vão desbancar a patologia, pelo menos em parte, em algum momento, vai facilitar a nossa vida. E só para vocês verem, né, já que eu não botei os estudos, mas oncologista sem curva de sobrevida não é ninguém, esse estudo primeiro, que foi para pacientes com alta expressão de PDL1, foi o primeiro que saiu comparando imuno versus químio, a gente já tem 5 anos de avaliação desses pacientes. E olha a diferença, nesse período de 5 anos, isso são todos pacientes metastáticos, tá? Nós temos 32% de pacientes vivos em 5 anos com doença metastática, e reparem que essa curva ela não está parecendo cair muito, não. Ela está achatando. Só para colocar em perspectiva, que às vezes a gente olha e fala, mas é pouco, essa aqui é a curva dos pacientes tratados com quimioterapia. Né? Antes da era da imuno, inclusive com novos quimioterápicos, que é o pemetrexed, a gente tinha uma mediana de sobrevida para esses pacientes aqui em torno de 6 a 8 meses, né? E depois com o pemetrexed ali em torno de, para os escamosos, em torno de 11 meses. E agora eu estou falando de 26 meses de sobrevida mediana, né? Então é uma mudança muito significativa com o advento da imunoterapia. E tem esse detalhe da cauda da curva, né? Então é possível, né? E a gente tem visto isso, que a imunoterapia seja capaz de curar uma porcentagem ali de pacientes metastáticos que consigam ter um longo tempo de sobrevida, coisa que a gente não vê com a quimioterapia. Então, o biomarcador da imuno, ele existe, é o PDL1, mas ele não exclui. Então, o fato do paciente não ter o PDL1 positivo, ele não vai deixar de usar a imuno, a gente só vai usar estratégias de combinação, muitas vezes, com quimioterapia, para melhorar a eficácia do tratamento. E, concluindo mais recentemente, né, nós na oncologia geralmente é assim, a gente começa os estudos com doença avançada e migra para a doença inicial. Então, esse ano, há poucos, um mês, foi aprovado aqui no Brasil, e foi muito próximo da aprovação do FDA, o uso da imunoterapia pós-operatória. Pacientes, então, com doença mais inicial, que tinham indicação de fazer quimioterapia, fizeram e depois receberam o atezolizumab, que é um anti-PDL1 adjuvante, por 1 ano, praticamente 1 ano, um pouco menos, 16 ciclos. E esse estudo, ele ainda não tem maturidade de sobrevida global, mas o objetivo dele era sobrevida livre de recidiva do tumor, e os pacientes, principalmente os pacientes que tinham PDL1 positivo, eles tiveram benefício comparado com quem não usou. Então, hoje a gente já tem mais essa arma e a gente deve discutir com o paciente essa terapia adjuvante. Então, pacientes que foram operados já está aprovado aqui no Brasil também. Como é um tratamento diferente, os efeitos colaterais são diferentes da quimioterapia, mas, em geral, são medicamentos seguros na maioria dos pacientes. Dentro do universo de pacientes tratados, a gente vai acabar vendo complicação, porque, como vocês viram, muita gente recebe. Como são medicamentos que estimulam a resposta imunológica, os eventos adversos
Os mais comuns são fadiga, náusea, diminuição do apetite, tá? Só para lembrar, porque a gente fala muito dos eventos imunomediados, mas os mais comuns são esses, é o que a gente vê com mais frequência. Mas existem os eventos imunomediados, então qualquer inflamação, né? Pneumonite, colite, hepatite, endocrinopatias, nefrite, rache, encefalite, tudo isso pode acontecer. É pouco comum, isso fica em torno ali de 5% dos pacientes, né? Existe um tempo para início, então normalmente a gente vê primeiro toxicidade cutânea, geralmente a pulmonar é um pouco mais tardia, a renal mais ainda, mas isso obviamente não é, né? Não vai respeitar essa regra sempre. E o tratamento a gente vai graduar, e dependendo da gravidade, você vai ter necessidade de usar corticosteroides em doses menores ou maiores, e eventualmente até outros imunossupressores para poder tratar o paciente. De uma forma geral, é muito tranquilo, muito seguro, a gente só tem que estar atento a essas diferenças. O tumor de pequenas células hoje também, com benefício menor, tem indicação de imunoterapia, então hoje praticamente a grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão vão receber imunoterapia em algum momento, e a gente espera uma evolução maior ainda nos próximos anos, com novas drogas e novas maneiras de utilizar essas medicações também. Obrigada, gente. Obrigado, Clarissa. Excelente apresentação. Vamos dar um adiantamento aqui aos nossos palestrantes. Vou chamar o Dr. Daniel Heschhorn, que é oncologista da Rede DOR, do Instituto DOR de Pesquisa, especializado em uro-oncologia. Ele vai falar para a gente, ensinar um pouco sobre o que mudou no tratamento do câncer de próstata nos últimos anos. Dr. Daniel. Muito bom. Boa noite a todos. Estou muito bem acompanhado aqui do Pantoja, a equipe toda de medicina nuclear, todo lado do Sérgio. Queria parabenizar o Sérgio e a Clarissa pelas apresentações e agradecer ao Flávio, ao Henry e todo mundo aqui da Copstar pelo convite. Mais uma vez, a gente está falando aqui de um tema muito grande para falar em pouco tempo, então acho que cada um escolheu uma maneira particular de tentar vender a sua ideia, o seu conceito, e eu fiz isso de uma maneira um pouquinho diferente deles, mas a ideia aqui é a gente passar alguns conceitos gerais em relação ao que está acontecendo de novo no câncer de próstata. Então, assim, acho que ninguém tem dúvida que o câncer de próstata é uma doença extremamente comum, né? É a malignidade do homem mais comum em vários países, Estados Unidos e Europa. O custo econômico disso, assim, tem um dado da Lancet do ano passado que comenta que na Europa só o custo disso, ao final dos anos 2009, era acima de 8,4 bilhões de libras. Então, é uma doença extremamente relevante do ponto de vista médico e do ponto de vista de saúde pública. Então, eu dividi basicamente esses conceitos novos em diagnóstico, o que a imagem mudou, técnicas e tecnologia e tratamento. Quando a gente fala de diagnóstico, imagem, né, o que mudou, se a gente pensar nas biópsias, né, que é a coisa mais inicial quando se pensa em tratamento e diagnóstico de câncer, a biópsia era feita antigamente de maneira randômica, geralmente através de ultrassonografia. O médico colocava um template na ultrassonografia, muitas vezes ele não encontrava efetivamente nenhuma alteração no toque retal, e isso era mais ou menos um jogo de batalha naval, né? Você enfiava 20, 30 agulhas no paciente e esperava que alguma dessas agulhas tivesse encontrado aí uma aeronave, um porta-aviões, um torpedeiro, e que com isso você tivesse um diagnóstico que representasse realmente o que está acontecendo dentro da próstata daquele indivíduo. Isso mudou radicalmente com esse estudo. Foi um estudo feito por vários centros ingleses, que é o PROMISE Study, foi publicado no Lancet alguns anos atrás, e basicamente o que eles fizeram foi pegar um grupo grande de pacientes e submeter esses pacientes a não só a biópsia randômica por ultrassonografia, mas também biópsias realizadas por ressonância magnética, com uma fusão de imagem que focasse especificamente naquela área chamada área de interesse. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era ser mais assertivo, o objetivo disso era evitar o que a gente chama de overdiagnosis, quer dizer, que é o diagnóstico excessivo de doenças que não vão ter impacto clínico para o paciente. Uma vez que uma discussão enorme ocorre em relação à validade ou não de prevenção de câncer de próstata em saúde pública, ou até que idade a gente deve ficar procurando câncer de próstata em pessoas muito idosas, o fato é que muitas pessoas ou são mal diagnosticadas ou são diagnosticadas com doenças chamadas insignificantes, que não precisavam ser conhecidas
que vão gerar testes e tratamentos desnecessários para aquele indivíduo. Então, a ideia era, será que eu consigo substituir a ultrassonografia pela ressonância e, com isso, eu descartar aquelas biópsias que não são realmente representativas e focar numa doença mais significativa? E esse estudo realmente mostrou isso, né? Pelo menos 1/4 das vezes a gente poderia selecionar e evitar as chamadas biópsias desnecessárias, né? Esse estudo mostrou que a biópsia por fusão, a biópsia guiada por ressonância ou pela imagem da ressonância, ela é muito mais sensível do que a biópsia por ultrassom, e aí você parte hoje para um template que eu coloquei aqui do lado, onde, na maioria das vezes, esses pacientes hoje são submetidos a ressonâncias magnéticas. Normalmente, o pedido deve incluir uma ressonância multiparamétrica da próstata, essa é a maneira correta de pedir. Antigamente, isso era feito de uma forma muito inadequada, com bobina endorretal. Hoje em dia, isso é feito de uma maneira excelente, com máquinas de 3 Tesla. E muitas vezes essa biópsia vai ser descartada, baseado nesses achados, ou quando ela for indicada, ela vai ser focada nessa área de interesse e também feita de forma randômica, além da área de interesse, e com isso você vai ter uma capacidade melhor de identificar aqueles pacientes que possam, então, ter uma biópsia desnecessária, uma biópsia, com doença insignificante, que pode ser acompanhada, ou, eventualmente, até a gente descartar a necessidade da biópsia. Quando a gente vai para técnicas e tecnologia, não tem como não falar dos avanços cirúrgicos, né? Na década de 90, quando basicamente eu comecei a estudar câncer de próstata, e foi no final aí dos anos 80 que a cirurgia de próstata passou a ser feita, inicialmente na Hopkins. O que houve foi uma grande revolução, muito rápida, para uma cirurgia de grande porte, com uma recuperação difícil, para poucos pacientes, uma cirurgia aberta, para hoje uma cirurgia minimamente invasiva, com uma perda de sangue mínima, uma duração de internação hospitalar, às vezes 24, 48 horas, uma cirurgia de menos de 3 horas, e isso se deveu muito à chegada do robô dentro desse cenário. Obviamente, a imagem ajudou muito na seleção, mas o robô... E aí vocês veem alguns dados que eu coloquei sobre o crescimento da cirurgia robótica no mundo. Em 2009, quase 90% das cirurgias de próstata nos Estados Unidos já era feita por robótica. Hoje esse número é maior que 95%. Obviamente, isso veio com uma escalada de custos, né? Uma escalada nas ações da empresa também, que é responsável pela venda do robô, mas, de uma maneira interessante, mesmo em países em desenvolvimento na América Latina, quando se avalia nos últimos 5 anos a compra de robôs, essa compra é bastante significativa, e a Reddor, né, é só mais um exemplo de como mesmo países eventualmente considerados países menos favorecidos podem estar adquirindo essa tecnologia e oferecendo isso para os seus pacientes, entendendo, obviamente, que o Brasil é um país bastante heterogêneo, onde isso não é necessariamente verdade para a maior parte da população, infelizmente. O Sérgio já comentou muito sobre a questão da terapia, ou melhor, do diagnóstico molecular, da imagem molecular, e a gente teve o prazer de participar de uma publicação bem no início da chegada do PET-PSMA no Brasil. A gente mostrou, assim como o Sérgio comentou, que quase 50% dos pacientes tinham uma mudança de conduta com PET, e, como foi mencionado brilhantemente pelo Sérgio, o Sérgio saiu da cadeira de subsolo, de estar ali fazendo uma imagem de uma forma escondida, ninguém saber quem é o Sérgio Altino e a equipe dele, para hoje ele estar brilhantando todos os congressos e reuniões e participando diariamente das decisões que a gente toma com os nossos pacientes. A gente tem o prazer, eu digo que uma das melhores coisas dentro da minha especialidade é a capacidade da gente poder debater, discutir, aprender com colegas, fazendo uma verdadeira multidisciplinaridade para os nossos pacientes. Eu acho que a medicina nuclear foi a área que talvez mais tenha florido nos últimos anos. Então, acho que eu não vou perder muito tempo comentando o que já foi dito. Uma outra coisa que, obviamente, mudou muito nos últimos anos, e também graças à tecnologia, foi a radioterapia. Eu poderia mostrar máquinas horríveis, meio frankensteinianas, de radioterapia do início dos anos 60, mas a verdade é que a radioterapia também passa por um boom tecnológico, e isso leva a um benefício para os nossos pacientes, seja porque o número de dias de tratamento vai diminuindo. Então, aí eu botando um exemplo de tratamentos que antes eram feitos em 40 dias, para hoje muitos tratamentos sendo feitos em 5 dias, com o que a gente chama de hipofracionamento ou radiocirurgia, mas também, obviamente, uma capacidade que você tem de tentar ser mais preciso em cima do tumor e poupar com isso tecidos sadios em volta. Obviamente, isso tem um custo,
né? Não é uma coisa que está disponível em larga escala, mas que, graças a Deus, dentro do nosso meio, a gente consegue estar oferecendo para os nossos pacientes, e isso diminuiu muito a morbidade, seja aguda, seja tardia do tratamento, e não só isso, uma capacidade que a gente tem hoje de localizar melhor a doença e ser mais assertivo no tratamento. Quando a gente entra no tratamento por si, a parte sistêmica, onde o oncologista realmente marcou o seu papel historicamente, a gente tem que lembrar que, infelizmente, por mais que a gente vai falar aqui de milhões de avanços, o cerne, eu digo o tronco central do tratamento do câncer de próstata, foi estabelecido na década de 40 e na década de 60, quando Charles Hughes descobriu que o câncer de próstata ele era dependente do hormônio masculino. Eu poderia ficar aqui explicando 350 mil imagens sobre a via hormonal que alimenta a célula do câncer de próstata e as suas vias de resistência, mas eu acho que a ideia é conceitual, o que está acontecendo hoje em termos de novidade. E uma das coisas muito interessantes que aconteceu, aqui ficou errado porque ficou em PDF, mas tudo bem, é o que a gente pode chamar de plasticidade tumoral. Da mesma maneira que a teoria darwiniana fala da evolução das espécies, o câncer de próstata, ele não só, assim como outros tumores, ele pode nascer diferente entre indivíduos, ele pode nascer diferente intra-indivíduo, ele pode nascer diferente dentro de cada tumor que o paciente tem dentro dele, dentro de cada célula que ele tem dentro dele. Então, alguns estudos feitos em vários tumores mostraram que existe uma enorme heterogeneidade tumoral, desde o momento que a doença nasce, mas que vai piorando com a sua evolução. Então, quando a gente submete o paciente a tratamentos, seja bloqueios hormonais no câncer de próstata, seja quimioterapia, seja terapia com medicina nuclear, você vai criando estresses e essas células aprendem a lidar com esse estresse e a escapar desse mecanismo, e você acaba levando ao aparecimento de clones celulares extremamente indiferenciados e resistentes. Então, eu tenho no consultório frequentemente paciente com câncer de próstata com PSA indetectável, com metástase óssea, com metástase hepática, com metástase pulmonar e muitas vezes até com metástase cerebral. São pacientes que têm o que a gente chama de uma doença anaplásica, uma doença com fenótipo neuroendócrino, com mutações muito características. Então, isso é uma coisa que a gente só vê ocorrer porque a gente está cada vez mais permitindo que esses pacientes vivam mais e tendo cada vez mais linhas de tratamento diferentes. Aqui, só para usar de exemplo, esse é um trabalho feito pelo pessoal de Vancouver, avaliando, por exemplo, alterações no receptor androgênico, que é uma das áreas onde a gente atua com medicamento, mostrando que os tumores são frequentemente acometidos por aberrações, por mutações nesses genes receptores. E se a gente pegar estudos avaliando, por exemplo, o câncer de próstata localizado e o câncer de próstata metastático, a gente vê que, mesmo no câncer de próstata localizado, a gente já encontra uma série de alterações genéticas importantes e que, quando eu vou para a doença metastática, essas alterações passam a se acumular, as chamadas mutações somáticas, aquelas que vão sendo adquiridas. Então, baseado nisso, a gente cada vez mais tem também a necessidade no câncer de próstata de pensar molecularmente, e a gente cada vez mais tem discutido com os nossos pacientes, seja fazer novas biópsias desse tumor para entender o que está acontecendo naquele microambiente tumoral, seja através de DNA circulante, a gente também permitir que a gente consiga identificar e tentar procurar aquilo que o Sérgio comentou antes, que é a questão de um tratamento mais customizado, mais individualizado. Infelizmente, essa terapia personalizada, apesar de ser muito interessante, ideal e mais custo-eficaz, muitas vezes ela não vai ser a realidade para a maior parte dos pacientes, onde muitas vezes a gente não encontra esse alvo ideal e muitas vezes esse tratamento não vai funcionar de forma prolongada. Se a gente voltar na década de 90, quando eu comecei a estudar realmente câncer de próstata e fazer pesquisa em câncer de próstata, se a gente pegasse, então, um paciente naquela época, com 73 anos, sem maiores comorbidades, provavelmente esse paciente não estaria fazendo screening de câncer de próstata. Muitas vezes ele diagnosticava o seu câncer de próstata com PSA alto, ele fazia uma biópsia por ultrassom, muitas vezes às cegas, e aí ele diagnosticava, muitas vezes, com uma patologia mais ou menos assim, um adenocarcinoma Gleason 5, 2+3. Esse número nem existe hoje. Hoje a gente começa a falar de câncer de próstata a partir de Gleason 6, e mesmo assim Gleason 6 é chamada de doença insignificante. Ele provavelmente faria uma tomografia de abdômen e pelve, uma cintilografia óssea, provavelmente descobriria um bolão de artroses, não ia se encontrar nada do ponto de vista de doença metastática. Ele faria uma prostatectomia aberta, se o cirurgião quisesse operar ele com 73 anos, porque muitas vezes eles não queriam operar ninguém acima de 70 anos.
Muitas vezes esse paciente vinha com margens comprometidas na cirurgia, não fazia esvaziamento linfonodal, e ele certamente ia vir com aumentos de PSA consecutivos, sem encontrar sequer sinal da doença, até que esse PSA atingir níveis altos, e ele ia ser tratado muitas vezes com orquiectomia ou com alguma forma de estrogênio, muitas vezes nem sabendo exatamente onde estava a doença dele. Em 2022, o que mudou? A primeira mudança está nessa foto ao lado, né? Não sou eu de cabelo branco, não, nem o Sérgio, esse jovem barbado, mas a verdade é que nós hoje trabalhamos em grupo, a gente decide tudo em grupo, a gente decide semanalmente com urologistas, com radio-oncologistas, com radiologistas, com patologistas e médicos nucleares o que a gente vai fazer com os nossos pacientes. Esse paciente provavelmente ia ser acompanhado regularmente por seu urologista, ele ia fazer uma ressonância de próstata, uma biópsia por fusão, provavelmente eu ia encontrar um tumor de Gleason mais alto, ele provavelmente ia ser encaminhado para um PET-CT antes da cirurgia, eventualmente ia encontrar uma doença mais agressiva, ia fazer uma cirurgia robótica, provavelmente com mais chance de margens negativas, ia tirar uma série de linfonodos e eventualmente ia descobrir um deles positivo. Com sorte, o PSA dele ia ficar indetectável, até que ele começasse a subir um pouquinho e a gente ia fazer um novo PET scan. Muitas vezes eu ia encontrar a doença, provavelmente na loja ou na pelve, ia direcionar a minha radioterapia para aí e, eventualmente, se ele progredisse, a gente teria uma série de tratamentos para fazer. Esse conceito não é novo. Na verdade, em 2007, ou seja, há 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de publicar esse artigo com uma série de experts do mundo falando exatamente isso, que se a gente juntar as nossas forças, e na época não tinha médico nuclear, Sérgio, só tinha urologista, radioterapia e oncologista, a gente conseguiria melhorar o outcome dos nossos pacientes. Eu fico feliz de ver que o nosso projeto, em 2007, era bom. E é interessante que, quando a gente discute o caso com vários especialistas, a mudança de conduta é radical. Vários trabalhos mostraram que, quando você discute com cirurgiões, ou com radioterapeutas, ou com outros médicos, a mudança de conduta, muitas vezes, chega a 1 em cada 3 pacientes. Então, é fundamental a gente lembrar da importância da gente estar sempre discutindo com outros colegas. E hoje, graças a Deus, a inserção do oncologista ela é presente sempre nesses casos. Assim como a Clarissa comentou, seria impossível para mim ficar discutindo todos os avanços de remédio que ocorreram nos últimos anos, então eu peguei esses slides da ASCO desse ano, só para comentar com vocês. Por exemplo, se você pega hoje um paciente com doença avançada, que a gente chama de hormônio sensível, esse paciente, antigamente, ele fazia basicamente orquiectomia ou só um bloqueio hormonal através de castração química. De 2015 para cá, houve uma revolução de estudos, aqui só estudos de fase 3, que mostraram para a gente que a intensificação de tratamento gerava um ganho para esses pacientes. E, mais recentemente, a gente tem discutido até uma triple intensification desse tratamento. São vários dados com follow-up variado, esses estudos estão todos publicados em revistas de grande impacto, como New England, Journal Clinical Oncology, Annals of Oncology, Lancet Oncology, e todos esses estudos mostraram que intensificação de tratamento é uma coisa que hoje chegou para ficar, e a gente não simplesmente faz só castração nos nossos pacientes, castração química. Como eu falei, hoje a gente até discute uma intensificação maior em casos selecionados. É óbvio que não basta ter o remédio, né? A gente está falando aqui muito em tecnologia, muito em imagem, mas a gente não pode esquecer da boa e velha medicina. A boa e velha medicina ela tem que vir sempre, né? Obviamente, quais são as preferências do paciente, quais são as comorbidades do paciente, aonde esse paciente está sendo tratado, mas também que tipo de doença é essa? Ela já abriu de forma metastática? É uma doença recorrente? Aonde está a doença? Se é uma doença visceral, só linfonodal ou óssea? Qual é o volume de doença que esse indivíduo tem? Mas, obviamente, juntar com isso dados. Qual é o tratamento que esse cara já fez? Que tipo de tratamento local ele foi submetido? E, obviamente, se eu tiver dados moleculares, qual é a expressão gênica que esse paciente pode ter e que pode me nortear o tratamento? Isso também se fez valer na doença mais avançada ainda, que é onde muitas vezes o paciente acaba padecendo, que é a chamada doença castração resistente. Isso começou, e eu participei desse estudo nos anos 2000, foi o primeiro estudo que aprovou a quimioterapia para câncer de próstata, e desde então a gente vem acumulando uma série de medicamentos, muitos desses hormonais, ou quimioterapia, ou drogas de medicina nuclear, e mais recentemente os chamados inibidores de PARP, que são drogas que basicamente vão atuar em alterações genéticas que são eventualmente encontradas em câncer de próstata, a similaridade do que acontece em câncer de mama ou câncer de ovário. E aí isso faz com que a gente tenha hoje, como eu chamo, várias balas softs coloridas que a gente pode usar nos nossos pacientes, muitas vezes de forma combinada
ou de forma sequencial. Então, quando um paciente pergunta para mim, Daniel, qual é o horizonte que eu tenho em relação a tratamento, em relação à sobrevida, eu costumo dizer que o horizonte não está fechado, o horizonte está totalmente aberto, porque a gente tem tido incrementos quase que anuais em termos de drogas e novos mecanismos de ação também de tratamento eficaz. Mas tudo é muito bonito quando a gente entra nos estudos, quando a gente entra nos congressos. A verdade é que nem sempre isso é eficaz na prática, né? E é interessante, eu gosto de mostrar esses dados de vida real americanos, porque todos que acompanham a medicina americana têm aquele ideal de que a medicina americana é maravilhosa, de que a medicina americana é top, né? Que aqui no Brasil a gente perde em relação ao que é feito lá fora, né? E a verdade é que isso não é verdade, né? Mesmo dados de vários estudos, vários databases americanos mostram que, mesmo nos Estados Unidos, boa parte dos pacientes não vai ser capaz de receber tratamentos sequenciais que são, sabidamente, drogas eficazes e capazes de aumentar a sobrevida. Alguns desses estudos mostram que menos da metade dos pacientes vai ter uma segunda linha de tratamento em dados de vida real americano. O que acontece? É falta de acesso, é excesso de custo, é falta de uma atenção adequada, enfim, vários fatores. E isso, obviamente, acaba sendo pior quando a gente pega países como o nosso, que são países em desenvolvimento. Eu citei aqui um trabalho de um colega indiano que avalia tratamentos e sobrevida de pacientes em diferentes países nos últimos mais de 20 anos, e o que ele mostra é justamente uma discrepância enorme em termos de outcome em câncer de próstata em países mais desenvolvidos e países menos favorecidos, vamos chamar assim. Existe uma atenção enorme para isso hoje em dia. A Clarissa, quando comentou da toxicidade da imunoterapia, eu sempre lembro que a maior toxicidade que um oncologista tem é financeira, e não porque a gente cobra caro, mas sim porque o tratamento tem um custo muito alto, seja qual for a fonte pagadora. Tratamento de câncer hoje, como eu mostrei, Sérgio mostrou, Clarissa mostrou, é um tratamento extremamente ligado à tecnologia, é um tratamento extremamente ligado à personalização, e isso tem um custo material muito grande, além, obviamente, de todo o custo emocional que a doença e o tratamento muitas vezes já impõem. Só para terminar, quer dizer, esse foco de atenção no acesso e na multidisciplinaridade e na discrepância que existe é tema de um grupo do qual eu tenho a honra de participar. Isso vai ser publicado esse ano na Lancet, que é o Lancet Commission on Prostate Cancer, que é basicamente uma tentativa da gente compilar todos esses avanços que vêm ocorrendo no câncer de próstata nos últimos anos e servir de alerta e tentar criar mecanismos para que os países possam oferecer cada vez mais terapias eficazes e custo-eficazes para os seus pacientes. Então, queria agradecer mais uma vez. Eu realmente não tinha como ficar falando aqui muito de remédio, mas eu só queria mais ou menos situar e conceituar um pouquinho de como é que a gente vê hoje o câncer de próstata, que não é diferente de câncer de pulmão, não é diferente de outros tumores, onde a gente está integrando tecnologia, integrando conhecimento multidisciplinar para tentar melhorar não só a sobrevida dos nossos pacientes, mas também melhorar a qualidade de vida deles. Obrigado. Excelente, Daniel. Muito boa revisão aí da situação atual do câncer de próstata. Vamos falar, então, agora com a nossa última palestrante, a doutora Maria de Lourdes Oliveira, coordenadora do Grupo de Tumores Gastrointestinais da Oncologia DOR, aqui no Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre doença ressecável e borderline no câncer de pâncreas. Qual a melhor conduta? Doutora Maria de Lourdes, por favor. Uma missão impossível. Por que é uma missão impossível? Porque, na verdade, primeiro eu queria agradecer o convite e pedir desculpas, porque quem estiver esperando que eu tenha grandes novidades, como tiveram os anteriores falando sobre imunoterapia e outras novidades realmente tecnológicas, a gente não tem. A única coisa que a gente tem não cabe nesse assunto, porque o assunto é borderline ressecável e o assunto irressecável localmente avançado poderia contemplar a coisa mais nova que tem, que é a eletroporação em pâncreas. Mas, como infelizmente não é o tema, eu diria que esse tema realmente ficou bastante espinhoso. Mas, de qualquer maneira, eu entendi a importância de chamar esse tema aqui para a nossa reunião. Primeiro, que o câncer de pâncreas vai ser, em 2030, a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos. Em 15% dos pacientes, na verdade, se apresentam com câncer de pâncreas ou ressecável ou borderline.
E a quimioterapia adjuvante, a gente já sabe que aumenta a sobrevida desses pacientes, mas, no entanto, só 50% dos pacientes que são operados conseguem realizar quimioterapia complementar, geralmente porque o estado do paciente não permite uma abordagem necessária. Então, assim, qual é o pró e contra da quimioterapia, da terapia neoadjuvante? Primeiro, a gente sabe que a terapia neoadjuvante vai levar a uma redução do tumor, então, maior taxa de ressecção R0. A preservação da vasculatura, que, na verdade, é comprometida durante a cirurgia, ela preservada vai fazer com que a gente possa entregar uma maior quantidade de droga no tumor. Existe um tratamento antecipado de micrometástases e a gente também consegue avaliar a biologia tumoral. Isso porque, se o paciente progride durante a neoadjuvância, e isso acontece às vezes em 20% dos casos, esse paciente, na verdade, ele não deveria ter sido elegível para uma cirurgia. É um paciente que já tem metástase, micrometástase, que não foi identificado e vai ser identificado a seguir. E o contra é porque, quando a gente faz uma neoadjuvância, a gente necessariamente vai precisar de fazer uma avaliação histopatológica. Então, isso vai poder, eventualmente, demorar o início da abordagem do tratamento e também por causa da toxicidade do tratamento. A gente aqui vê, para começar a confusão, alguns trials. Isso aqui é um saco de gato, porque, na verdade, você vai ver que a maioria dos estudos são retrospectivos, eles incluem vários tipos de abordagem, com quimioterapia, sem quimioterapia adjuvante, neoadjuvante, com vários tipos de quimioterapia, a maioria deles com quimioterapia, inclusive, ultrapassada. Então, fica uma avaliação muito difícil de ser feita. 96% desses estudos fizeram com quimioterapias variadas e 94% dos pacientes receberam radioterapia, mas também radioterapias diversas. E, para complicar ainda mais, até a definição de borderline é diferente para cada instituição. Então, o MD Anderson, como vocês podem ver aqui à direita, o MD Anderson tem considera uma invasão vascular de porta diferente da Sociedade de Cirurgia, diferente do NCCN. Então, a coisa começa a complicar dessa maneira, a gente não consegue entender realmente os estudos e ter uma ideia única de para onde a gente está caminhando. Mas eu vou tentar responder baseado em algumas questões que eu trouxe. Primeiro, a neoadjuvância com químio e radioterapia é superior à cirurgia upfront? Então, o estudo Preopanc vai tentar responder isso. A neoadjuvância com quimioterapia seguida de SBRT é melhor do que a neoadjuvância com quimioterapia ou quimioterapia com radioterapia convencional? A gente vai ver que isso tem um impacto na sobrevida, na toxicidade, e, eventualmente, a gente vai tentar entender se o CDRT é superior à radioterapia convencional. E, por fim, eu vou mostrar uma meta-análise da neoadjuvância com quimioterapia SBRT. Então, o que trouxe, eu acredito, o Henry a chamar esse assunto aqui foi essa divulgação dessa atualização do estudo Preopanc no ASCO GI, agora em 2022, que ele tenta responder se a rádio e quimioterapia neoadjuvante são superiores à cirurgia upfront nos pacientes com doença ressecável ou borderline. Então, para ter uma ideia, é um estudo randomizado, fase 3, mas ele inclui um período muito longo, de 2013 a 2017, mas nesse período, inclusive, ele não contempla a quimioterapia que a gente mais frequentemente usa, que é o FOLFIRINOX. Então, já começa a ter, assim, uma certa restrição a esse estudo. E se você for ver dos pacientes com intenção de tratamento até os pacientes que chegaram a tratamento e foram randomizados para começar a quimioterapia pré-operatória com rádio, se transformaram em 91 e que receberam cirurgia upfront 121. O desenho do estudo é baseado no grupo que vai fazer cirurgia seguido de gencitabina adjuvante, e o outro braço, na verdade, ele faz químio e rádio com gencitabina, seguida de cirurgia, seguir a adjuvância com gencitabina. Então, acho que aqui já começa o problema desse estudo. Bom, de qualquer maneira, nesse estudo que a gente pôde observar é que os pacientes do grupo de tumores que fizeram pré-operatório quimio e radioterapia tiveram mais
ressecabilidade e principalmente nos tumores, os tumores que eles eram borderline, eles não se comportaram de uma maneira tão diferente do que nos estudos de tumores ressecáveis. E aí a gente aqui tem as respostas. Na verdade, os pacientes tiveram uma chance maior, um resultado melhor de recidivas locais, quer dizer, quando eles fizeram cirurgia imediatamente, eles tiveram uma recidiva local, e quando eles fizeram a radioquimioterapia, eles tiveram maior taxa de resposta, então 71% contra 40%. Então, realmente parece que a radioterapia pré-operatória com a quimioterapia faz com que os pacientes tenham menos taxa de recidiva local e melhor taxa de resposta de ressecção R0. Aqui nesse estudo, a gente vê, então, os grupos, essa tabela, essa curva de sobrevida global com cirurgia upfront ou neoadjuvante, em que beneficia com hazard rate de 0,73 a neoadjuvância, e quando a gente parte para as outras curvas, em que a gente compara os pacientes dividindo em borderline e ressecáveis, os pacientes borderline são os que, na verdade, se beneficiam mais ainda da quimioterapia com radioterapia antes da cirurgia. O outro estudo é o estudo que compara, então, a quimio-radioterapia neoadjuvante, mas tentando mostrar isso, eu acho que é um dado que eu trouxe aqui, até se tiver cirurgião na plateia, para poder entender melhor, que muitos cirurgiões não gostam da radioterapia, que dizem que às vezes dificulta e tal. E esse estudo é justamente para mostrar que não houve acréscimo de toxicidade nos pacientes que receberam radioterapia. Então, esses pacientes, na verdade, esse estudo, como todos os outros, são um pouco confusos, então ele acrescentou paciente borderline, mas acrescentou também os localmente avançados. E a quimioterapia, 54% dos pacientes recebeu quimioterapia com FOLFIRINOX, que é uma quimioterapia que para nós é bastante interessante, que é a que a gente mais usa. Então, teve uma perda aí de acrescentar pacientes localmente avançados, mas, por outro lado, usou uma droga que é o que a gente usa, que é o FOLFIRINOX. E nesses pacientes, o que se mostrou é que a quimioterapia com SBRT fazia com que existissem mais margens negativas nos pacientes que fizeram quimioterapia e radioterapia com SRBT contra a quimioterapia isolada. Também teve um ganho em questão de linfonodos negativos e em taxas de resposta completa. Então, esse aqui é um alerta que chama para a gente, chama o uso do SBRT. Inclusive, eu estou sentindo falta de um radioterapeuta aqui, que eu acho que ele devia participar desse debate de uma maneira melhor até do que eu. Mas, enfim, e quando a gente fala em recorrência à distância, a quimioterapia isolada também perdeu, houve mais pacientes que tiveram quimioterapia isolada e distância, de recorrência à distância. Então, quando a gente coloca assim, esse plano em que se fala sobre todas as eventuais toxicidades que poderiam estar acrescidas ao fato do paciente estar fazendo radioterapia também, na verdade, não houve esse dado que mostrasse esse malefício da associação da radioterapia com relação às complicações perioperatórias que eventualmente os cirurgiões poderiam sentir medo. E tem um outro estudo também que eu trouxe, que é um estudo, mais uma vez, que fala da radioterapia com SBRT, e é um estudo também com uma database nacional dos Estados Unidos, que também contempla um tempo grande de estudo, e por isso, na verdade, a maioria dos pacientes que foi incluído não foi incluído na radioterapia com SBRT, mas o que chama a atenção é que quando eles fizeram essa curva avaliando o benefício da químio com SBRT e químio convencional, o que mais fez diferença na sobrevida desses pacientes foi, na verdade, a associação da químio com SBRT, que aumentou a sobrevida global e a taxa de resposta. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. E, por fim, tem uma meta-análise que foi feita nos pacientes justamente ressecáveis e borderline, em que
incluíram, né, quando eles foram selecionar de 1.596 pacientes, na verdade, só conseguiram fazer a meta-análise de seis estudos, porque realmente é isso que eu falei, é muito confuso, muito dado discrepante e é difícil a gente compilar respostas. Mas esse estudo que eu frisei aqui foi justamente o PREOPAC que eu tinha apresentado inicialmente. Então, nessa meta-análise, que foi a primeira meta-análise de terapia neoadjuvante, só com estudos randomizados, ele viu que, na verdade, ele sugere que a estratégia preferida para os pacientes borderline seja realmente a neoadjuvância com quimio e radioterapia e, eventualmente, para os próprios pacientes também que são ressecáveis. Então, aqui a gente vê a sobrevida global, ela beneficiou os pacientes com neoadjuvância e depois a taxa de ressecção e a taxa de linfonodos negativos também beneficiou o paciente que recebeu neoadjuvância. Que esse slide de baixo, é engraçado que ele inverteu a ordem ali, mas NT é neoadjuvância, então realmente beneficiou todos os grupos, foi benéfico para a neoadjuvância. Então, assim, quando a gente vai olhar o guideline, a maioria dos guidelines não são muito assertivos com relação ao que a gente deve fazer. A ESMO fala que o ideal seria incluir o paciente em trial, mas se você não pode incluir em trial, então você deve fazer gemcitabina ou FOLFIRINOX seguida por radioterapia, quimio-radioterapia e depois a cirurgia a seguir. Mas é uma recomendação 4B, ou seja, baseado, na verdade, em estudos retrospectivos, né? E a gente não tem, geralmente recomendável, mas não é uma coisa categoricamente recomendável. Se você for olhar no NCCN, o que mais ele reforça, na verdade, é que se precisa tratar esses pacientes em centros de grande volume para poder ter algum resultado satisfatório, mas, mais uma vez, também coloca em aberto fazer ou não quimio, rádio ou só químio, ele não define melhor conduta. E a gente tem vários trials em andamentos, esses são alguns, que, inclusive, incluem imunoterapia, que a gente sabe que é uma situação muito pouco... de muito pouca resposta à imunoterapia em câncer de pâncreas, pela característica do tumor em si, mas, enfim, tem vários estudos aí tentando melhorar esses resultados. E, para concluir, então, o que eu acho é que existe, sim, uma mudança de paradigma que, como a maioria dos tumores que a gente tem visto, tanto em pulmão, quanto em mama, quanto em cólon, em reto, que a gente tem visto que é necessário mudar de uma terapia adjuvante para uma neoadjuvância. A comparação desses estudos é muito difícil, né, como eu já expliquei, e existe, sim, um ganho nesses estudos de ganho de sobrevida com gemcitabina, com radioterapia ou com quimioterapia com diversos esquemas, comparado à cirurgia inicial seguido de adjuvância. E a radioterapia parece ter um papel bastante importante, que a gente talvez tenha que incorporar mais na neoadjuvância, principalmente se a gente estiver fazendo uso do SBRT. Então, era isso, gente. Obrigado, Lourdes. Ótima revisão. Vamos passar agora para uma outra etapa, que vai ser a participação dos nossos debatedores. Nós temos 2 debatedores oncologistas da Rede DOR aqui, pesquisadores do IDOR também, que é a doutora Mariana Bruno Siqueira e o doutor Ivan Moreira. Então, eu gostaria de iniciar agora solicitando que a doutora Mariana fizesse considerações. Mariana, por favor. Obrigada, doutor Pantoja, obrigada pelo convite. Parabéns aos palestrantes, aos meus colegas, né? Enfim, pelas excelentes apresentações. Eu dividi aqui com o Ivan, que eu vou comentar mais da minha área, né? Enfim, que eu faço mais gênito urinário e gastrointestinal. Então, eu vou comentar um pouco mais sobre as apresentações da Lourdes, do Daniel e do Sérgio Altino também. Enfim, acho que a gente conseguiu dar um overview do tratamento, enfim, do que está acontecendo de novo no tratamento do câncer. Essa questão, a medicina nuclear, realmente a gente não vive mais sem ela. Sérgio Altino, se ele não estiver nas nossas reuniões, a gente fica gritando por ele no grupo de WhatsApp. Em câncer de próstata, realmente... a medicina nuclear está revolucionando, na verdade, assim, o acompanhamento dos nossos pacientes.
A gente tem descoberto pacientes com doença oligometastática muito mais precocemente, o que modifica o nosso tratamento. Muitas vezes a gente deixa de fazer um tratamento fútil para fazer o tratamento adequado para aquele paciente. Então, assim, realmente a gente, eu acho que, assim, obviamente a gente está também a gente está numa condição que os nossos pacientes conseguem ter acesso a essa tecnologia. Certamente nós somos a minoria, mas tem feito toda a diferença nas nossas condutas, nas nossas definições de condutas. E o Daniel, continuando comentando sobre o tratamento do câncer de próstata, o Daniel comentou bastante, fez um overview do que tem acontecido no câncer de próstata, e eu acho que talvez, assim, para generalistas, né, o que é importante, acho que a mensagem da gente passar é que a gente tem uma questão com a gente tem uma questão com o screening do PSA, se a gente não estaria sobretratando pacientes que não morreriam de câncer de próstata. E eu acho, assim, na minha opinião, a questão da vigilância ativa, da possibilidade da gente não precisar tratar imediatamente pacientes com doença de muito baixo risco, talvez ajudou a gente a perder o medo de estar sobretratando esses pacientes, enfim. E a questão de deixar de oferecer screening para esses pacientes, isso já foi provado nos Estados Unidos, que aumenta, na verdade, o custo do tratamento no final das contas, porque a gente acaba diagnosticando pacientes com uma doença mais localmente mais avançada e que acabam necessitando de tratamentos muito mais agressivos e mais caros também, né? O Daniel comentou bastante que, assim, a gente tem uma toxicidade econômica que não tem como a gente negar no tratamento oncológico. Quanto mais avançado a gente descobre um tumor, mais caro é tratar esse paciente. E outra coisa que na verdade na verdade, ontem eu atendi um paciente que falou para mim, não, doutora, sempre me disseram que câncer de próstata não mata. E aí, mas eu vejo pessoas na mídia, aparece toda hora, uma pessoa famosa, tal, que faleceu de câncer de próstata. Eu falei, olha, câncer de próstata mata. Obviamente, a mortalidade é muito menor de outros tumores, mas tendo em vista o número de pacientes que a gente diagnostica, câncer de próstata hoje no Brasil é a segunda maior causa de morte por câncer em homens. Então, realmente, eu acho que essa talvez seja uma mensagem importante para a gente passar. E outra mensagem é que também com esses avanços a gente tem aumentado muito a sobrevida desses pacientes, mesmo com um diagnóstico de doença metastática. Hoje a gente está chegando a patamares de 5 anos de sobrevida mediana, pacientes com diagnóstico com metástase, nesses trabalhos novos que o Daniel comentou, de tratamento triplo e na doença hormônio sensível. E com relação ao câncer de pâncreas, a Lourdes realmente ela não foi beneficiada, câncer de pâncreas, apesar de a gente gostar muito de estudar. O meu projeto de doutorado, inclusive, é em câncer de pâncreas. Eu gosto muito de estudar câncer de pâncreas, mas câncer de pâncreas anda mais devagar. Realmente, a gente, enfim, poucas coisas funcionam em câncer de pâncreas. E essa questão do tratamento borderline realmente tem ajudado que a gente consiga dar benefício, na verdade. Primeiro, que a gente consiga fazer, que a cirurgia da duodenopancreatectomia é uma cirurgia agressiva. Então, assim, a gente tem um número que não é específico, que não é não específico, como a Lourdes comentou, de em torno de 50% dos pacientes que não conseguem fazer a quimioterapia no pós-operatório. Então, esses pacientes que realmente são pacientes de mais risco para recorrência, a gente adiantar esse tratamento, realmente, com certeza, a longo prazo, vai beneficiar o paciente. E a outra coisa com relação à cirurgia, o que eu ouço de cirurgião especialista em câncer em pâncreas, é que, por exemplo, a radioterapia pré-operatória até ajuda eles, porque o pâncreas é meio molengo e a radioterapia causa uma fibrose ali, ele fica mais rígido e mais fácil até de ser manipulado ao longo da cirurgia. Então, realmente, essas questões de dificuldade operatória depois do tratamento neoadjuvante caíram um pouco por terra em câncer de pâncreas. Então, eu acho que assim, a gente tá permitindo que, na verdade, que mais pacientes façam tratamento com intenção curativa, apesar de ser realmente a chance desse paciente ficar curado ser mínima, mas com um tratamento pré-operatório que não vai atrapalhar que esse paciente faça a cirurgia. Então, isso realmente
parece ser uma revolução, e também a questão da eletroporação agora, para tumores com invasão vascular, como a Lourdes comentou, mas aí seriam tumores um pouquinho mais avançados, considerados irressecáveis por invasão vascular. Mas eu acho que, enfim, era isso que eu gostaria de comentar, desses assuntos. Bom, obrigado, Mariana. Antes de convidar o Ivan, queria aproveitar e parabenizar as 4 apresentações, foram excelentes. Eu concordo com a Lourdes, o tema foi um pouco árduo e difícil, mas faz parte. Ivan, queria te convidar para você fazer também os seus comentários das apresentações. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no meio de pessoas tão ilustres, profissionais tão renomados, e dizer que eu não tenho a menor dúvida que o Henry fez bullying com a Lourdes, quer dizer, essa escolha do tema foi, de quem conhece o Henry sabe. Bom, mas fazendo uma revisão aqui de tudo que foi dito, quer dizer, as 4 palestras foram realmente sensacionais, quer dizer, eu acho que, em termos gerais, o que dá para a gente falar é que realmente a medicina nuclear hoje em dia é extremamente fundamental, quer dizer, a gente não consegue conviver, o Sérgio sabe que eu visito ele quase uma vez por semana lá para ver os exames junto com ele. A grande questão que eu acho, a primeira coisa que eu quero parabenizar, porque um dos grandes responsáveis, talvez, pela melhora de sobrevida dos pacientes é a nossa melhora de estadiamento dos pacientes. Quer dizer, a gente selecionar melhor aquele paciente que vai ser operado, que não vai ser operado, sem dúvida a medicina nuclear veio e corroborou muito aí para essa diferenciação desses pacientes, né? E toda vez que eu vejo uma apresentação do Sérgio, eu fico assustado com o número de radiofármacos novos que estão vindo e de que maneira a gente vai coordenar isso para o paciente, porque não raro a gente está vendo aí paciente fazendo PET FDG, PET com FES, PET com não sei o quê, e cada vez mais a gente vai ter que usar mais de um tipo de PET, e além de uma toxicidade, obviamente, de custo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de saber qual PET. Eu acredito que o PET que a gente vai usar, na verdade, vai vir da pergunta que a gente quer a resposta, quer dizer, então, mas cada vez essa área fica mais complexa também para a gente selecionar qual vai ser o exame que a gente vai selecionar, e a gente vai precisar cada vez mais da ajuda do Sérgio dentro dos boards, ele vai ter que se multiplicar aí, porque ele vai ter que estar em todos, e para dizer para a gente qual é o PET melhor para responder aquela pergunta que a gente quer para aquele paciente especificamente, né? Falando de imuno agora, em câncer de pulmão, imuno agora praticamente está em todos os cenários de paciente. Paciente em cenário adjuvante, pacientes em cenário metastático, paciente em cenário neoadjuvante. A gente teve uma aprovação agora da FDA lá nos Estados Unidos para neoadjuvância, que eu acho que é um cenário extremamente interessante, que é a neoadjuvância. A gente estava muito ansioso por esse resultado, então eu acho que vai vir um pouco para mudar um pouco do nosso padrão de tratamento em câncer de pulmão. A grande pergunta hoje em dia para o paciente de câncer de pulmão é qual que não vai usar a imunoterapia, né? E isso, obviamente, traz uma preocupação grande também com a questão de custo, né? Porque a gente sabe que a grande parte dos pacientes acabam fazendo algum tipo de droga de alto custo, seja ela droga-alvo ou imunoterapia, e a gente fica numa situação, cada vez mais a gente estrangula mais a fonte pagadora, né? A outra coisa que eu acho extremamente interessante é que a imunoterapia está unindo todos os especialistas, porque como uma droga que pode causar efeito imunomediado em qualquer órgão, quer dizer, a gente precisa do endócrino, a gente precisa do pneu, a gente precisa de todos. Ninguém não tem mais, antigamente, o paciente passava para o oncologista e ficava só com o oncologista. E hoje em dia, todos continuam participando do paciente do início ao fim, porque a gente precisa de todo mundo participando do tratamento e da condução desse paciente, né? A outra coisa que a gente está começando a ter que aprender, a Clarissa falou muito bem de toxicidade aguda, mas a gente já começa a ver trabalho agora falando de toxicidade crônica. Então, toxicidade, imunoterapia, a gente já começa a ver que os riscos não são só agudos, a gente começa a ver alguns dados de doença a longo prazo, que a gente está começando a ver pacientes que até então morriam muito precocemente, mas agora sobrevivendo 5 anos, 6 anos, e aí a gente começa a ver esses pacientes adoecendo mais precocemente de outros tipos de comorbidades, doenças cardiovasculares
Então, a gente já começa a ter que também aprender a lidar com essa situação e ficar mais atento a outros quadros que a gente até então não tinha essa preocupação. Uma outra situação causada também para esses pacientes que estão sobrevivendo muito são recorrências e quadros que a gente começa a ver atípicos, situações que a gente não estava acostumado a ver, mas que, por conta deles viverem muito tempo, eles começam a fazer recorrências e recidivas de doença atípicas, das quais a gente não está muito acostumado e não está esperando ver. A outra coisa que eu queria falar, assim, a imunoterapia, sem dúvida nenhuma, ela veio para revolucionar, mas ela ainda tem um grande gap, na minha opinião, que é o biomarcador. Quer dizer, a gente ainda não tem um biomarcador ideal, a gente ainda apanha muito. Eu já tive paciente com PDL1 100% que teve hiperprogressão de doença e já tive paciente PDL1 30% que teve resposta espetacular. Então, o PDL1 sozinho ele não é a resposta, infelizmente, ele não é igual um EGFR, um ALK para droga-alvo, quer dizer, o que a gente vê é que ele, de fato, ajuda, guia um pouco, mas a gente tem que ainda ter um pouquinho de pé atrás com o biomarcador que a gente usa com PDL1. Talvez o Sérgio aí possa entrar para ajudar a gente aí no futuro próximo, aí, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé atrás com essa situação. E aí, realmente, o que eu queria deixar aqui de mensagem é que a gente está aprendendo junto, né? Quer dizer, a imunoterapia é nova, a gente, todos nós, quando fizemos nossa especialização, a gente fazia basicamente quimioterapia e agora a gente está tendo que aprender novas classes de medicamentos, drogas-alvos e imunoterapia, das quais a gente vai ter que aprender muito a lidar ainda com a toxicidade, com desfecho. A avaliação de resposta é outra coisa que é muito difícil para a gente definir, quer dizer, talvez, mais uma vez, o Sérgio possa ajudar a gente, porque a gente sabe que aquele método que a gente usava de RECIST para quimioterapia, que é tumor está crescendo, o tumor está estável, o tumor está diminuindo, não é bem realidade para essas drogas novas, imunoterápicas e drogas-alvo, que isso acaba sendo desafio. Então, apesar das apresentações terem sido maravilhosas, a gente tem um cenário também bastante desafiador pela frente, a gente tem muito que aprender aí com esses novos cenários e muitas perguntas ainda a serem respondidas. Acho que é isso, vou devolver a palavra aí para os moderadores. Bom, obrigado, Ivan. Eu acho que os comentários são bastante interessantes. Antes de abrir para uma eventual complementação, tem uma pergunta da plateia. O Adolfo Milek fez uma pergunta. Um estudo de duração de 21 anos com pacientes pré-diabéticos revelou que a principal causa de mortalidade era câncer e não doença cardiovascular. Alguma explicação? Acho que ele apresentou isso, acho que foi durante a apresentação da Lourdes, se eu não me engano. Eu vi a pergunta, mas não consegui entender muito o que ele está querendo, qual é a questão, mas deve ser relação ao diagnóstico, na verdade, que fica oculto, né, desses pacientes. Eu imagino que seja isso. Alguém sabe? Não estou entendendo. Na verdade, o pré-diabetes ele é uma condição que aumenta o risco de câncer, por aumento de diabetes. Eu acho que não é isso que ele quer perguntar, não. Eu acho que a questão, assim, tem várias questões. Eu acho que uma a Mariana tocou. Quer dizer, o diabetes hoje ele é visto como um fator de risco de algumas coisas, inclusive o descontrole do diabetes é fator de mau prognóstico até para algumas terapias, inclusive para a imunoterapia, né? Mostrando a importância da gente tratar não só a doença com remédio, mas a gente tratar o indivíduo como um todo, estabilizar ele do ponto de vista nutricional, o microambiente, a microbiota intestinal, como é que está o açúcar dele e tudo mais. Quando a gente fala especificamente de câncer de próstata e qualquer outro tumor que permite ao paciente uma longevidade, especialmente quando a gente lida com fases mais iniciais da doença, a maior parte das pessoas não vão morrer de câncer, né? Então, você vai morrer de câncer quando a doença chega num estágio mais avançado, ao contrário do que ocorre em câncer de pâncreas, onde a maioria das pessoas que têm um diagnóstico vão morrer da doença. Mas vários outros tumores, e o câncer de próstata é um exemplo, o câncer de tireoide também é um outro exemplo, a pessoa vai morrer de outras causas, vai morrer de velhice, vai morrer de doenças cardiovasculares, vai morrer de acidentes, de infecção. Sim, a Mariana comentou, o câncer de próstata mata, mas percentualmente o número de pacientes que têm a doença versus o número de doentes que vai morrer da doença é muito diferente.
Obviamente, quando você chega numa fase da doença, onde a doença é castração resistente, a doença é mais refratária a diversos tratamentos, aí realmente o número de pacientes que vai padecer da doença passa a ser, obviamente, maior do que aqueles que estão falecendo de outras coisas. E no meio dessa história toda tem a morbidade causada pelo tratamento, né? Então, quando você faz uma quimioterapia, quando você faz uma rádio, hoje a gente estava 7h30 da manhã, né, Clarissa, vendo casos juntos e discutindo, o Ivan também, a gente viu uma paciente que o Ivan apresentou que fez radioterapia, sei lá, 15 anos atrás, e aí agora o pulmão colaba, você já não sabe se aquilo é um efeito tardio da radioterapia. A gente tem que lembrar a morbidade tardia, aqueles pacientes que eventualmente não ficariam curados e hoje estão curados, eles podem começar a ter complicações muito tardias, ou sarcomas, ou outros tumores secundários a tratamentos feitos há muitos anos atrás. Eu acho que a gente discutiu na reunião de grupo de gastrointestinal semana passada, inclusive com a nutricionista, um estudo CAUGB que mostra a relação de dieta, a atividade física e mortalidade nos pacientes com estágio 3 de cólon. E uma coisa que ele chamava a atenção é justamente isso, pacientes que às vezes tinham uma glicemia tocada, que a maioria das vezes, nós oncologistas, às vezes não damos muita bola para aquilo, mas realmente tinha impacto depois na sobrevida. Eu não sei se é essa questão que está sendo levantada. Provavelmente isso, quer dizer, essa hiperglicemia que denota já que, na verdade, está existindo uma alteração inflamatória ali no paciente que vai piorar o prognóstico desse paciente com câncer e, eventualmente, vai levar ao desenvolvimento de câncer, né? Vai ser isso. E a outra questão é que hoje as doenças cardiovasculares são muito mais controláveis, entendeu? Então, assim, acaba que realmente eu não fico surpresa deles acabarem falecendo mais de câncer, já que eles têm um risco maior, elevado de ter câncer e, enfim, e de evoluir pior com câncer, como você, Daniel, comentaram. Eu acho que já ao avançar da hora, né? Acho que só posso agradecer a vocês pelas excelentes apresentações. Acho que a gente cumpriu essa missão. Vou dar a palavra final ao Flávio, né? Que é o presidente do Centro de Estudos. Flávio, obrigado a todos. Não, foi excelente, uma atualização e tanto, era o que a gente esperava. Muito obrigado a vocês todos. Parabéns. Gostaria, em nome do Centro de Estudo, agradecer a presença do estudo 12 e convidamos para a próxima sessão, que deverá ser no próximo mês. Obrigado. Boa noite. Falou, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.